O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Foi por causa da dureza do vosso coração. Amadas irmãs presentes aqui na capela da Casa de Nazaré, amados irmãos e irmãs que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM, você, querido filho e filha, que meditará conosco através do canal no YouTube, a liturgia da palavra de hoje, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje 15 de agosto, abertura da Quaresma de São Miguel, dia que recordamos a Assunção de Nossa Senhora, que celebraremos aqui na Igreja no Brasil neste final de semana, celebrando esta memória bonita do amor de São Tarcísio pela Eucaristia, que fez com que ele derramasse o seu sangue para defender o corpo e o sangue de Cristo. Quantos motivos Deus colocou diante do nosso coração para nos reunir. E tudo isso dentro desse mês vocacional. É Deus quem chama. E nesse mês vocacional, a Semana Nacional da Família. Deus nos chama para algo grande, para sermos sua família, a família dos batizados, e assim vivermos melhor a nossa família lá dentro de casa. É dom de Deus. E justamente a primeira leitura e o Evangelho complementam essas duas intenções tão necessárias que nós colocamos na missa de hoje, dentre tantas outras que também são importantes. A primeira dela, a Quaresma de São Miguel. A primeira intenção de hoje é abrir essa Quaresma de São Miguel. E nós vamos abrir esta Quaresma de São Miguel para combater. Então não espere, meu irmão e minha irmã, que durante estes 40 dias de oração, escuta da palavra de Deus, procure fazer uma boa confissão, visite uma igreja jubilar para receber a indulgência, lembrando que aos enfermos é possível receber indulgência plenária
todos os dias sem sair de casa. É bom ensinar isso para os doentinhos que a gente conhece, porque às vezes eles estão deixando de receber esse tesouro da indulgência, porque diz, não posso ir até o santuário em Penápolis. Mas se ele participa de alguma celebração pelos meios de comunicação e reza nas intenções do Papa, ele também recebe indulgência plenária todos os dias. Olha que coisa linda! O amor da igreja que é mãe, que não esquece os que estão impossibilitados de ir até uma igreja jubilar. Não esperemos que neste período de Quaresma de São Miguel, a gente vá levar uma vida muito serena e tranquila. Não. Ao iniciarmos hoje a Quaresma de São Miguel, nós estamos declarando, em meio a uma guerra, de que lado nós estamos. E é um fato. Na guerra não existe neutralidade. Quem se diz neutro numa guerra, já afirma de que lado está. Lembremos daquela historinha do homem sentado em cima do muro, o demônio de um lado e São Miguel Arcanjo do outro. São Miguel Arcanjo suplicando, vem para o meu lado, vem para o meu lado. E o diabo, coçando a unha estava, coçando a unha ficou. E o homem pergunta para o diabo, São Miguel está fazendo tanto esforço para ir para o lado dele, por que você não faz esforço para eu também do seu lado? O diabo sorriu e disse, porque quem já está em cima do muro é meu. Então, numa guerra, nós vamos dizer de que lado estamos. E nós, cristãos, estamos, ou pelo menos deveríamos sempre estar, do lado de Cristo. É Cristo que combate conosco e através de nós. No dia do nosso batismo, a igreja ungiu o nosso peito com óleo dos catecúmenos, justamente para termos a força de Cristo para o bom combate. Haja vista, esse costume nós herdamos dos gregos, que quando iam para as lutas, passavam óleo no corpo para que o inimigo, ao pegar neles, eles pudessem escapar. Ali, naquele dia do batismo, nós já declaramos, com Cristo, guerra ao demônio e ao inferno inteiro. Na Quaresma de São Miguel, esse combate, assim como na Quaresma que prepara para a Páscoa, esse combate se torna mais visível, mais acirrado. E por isso a necessidade de, durante a Quaresma de São Miguel, se possível, comunhão diária, visita ao Santíssimo diária, rosário diário, confissão sacramental, estar com a espada de Deus na mão, a espada de São Miguel. E é nesse gancho da primeira leitura que eu falo da Quaresma. Porque disse Deus, pela boca de Josué ao povo, eu vos libertei do Egito, eu fiz tudo isso, mas não foi com a vossa espada, foi com a minha espada. E a espada de Deus, nós não precisamos gastar milhões para comprar. Todos nós temos. Em casa, vocês estão com ela aí hoje na mão para acompanhar a missa. A espada de Deus é a palavra. Se nós vamos lá na carta de São Paulo aos Efésios, e ele vai descrever a armadura do cristão, ele vai dizer, empunhai nas mãos a espada, vírgula, que é a palavra de Deus. Então a espada de São Miguel, ela não é feita de ouro, de pedras de brilhante, de prata, de aço inoxidável. A espada de São Miguel é a própria palavra de Deus. Na carta de Judas, nós vamos encontrar que São Miguel, ao debater contra o diabo por causa do corpo de Moisés, ele acaba com o diabo quando ele dá a sua espadada. O Senhor te repreenda. O nome de Deus, a palavra de Deus, é a espada de São Miguel que Deus coloca na mão de todos nós para esse combate. Então veja, durante essa Quaresma de São Miguel, você que já leva uma vida de intimidade com a Sagrada Escritura, parabéns, porém melhore. Você que anda com o seu amor pela palavra de Deus, lá de vez em quando eu vou à missa, a Bíblia, coitada, está para morrer de rinite,
alergia em cima da tua mesa, comida na poeira, desempoere a sua Bíblia. Assuma o compromisso de todo o santo dia, ao menos o evangelho do dia. Pega o Deus conosco. Padre, mas eu sou analfabeto, não sei ler. Ouça a Rádio Liberdade FM, veja os canais católicos. Melhoremos, intensifiquemos o bom uso da Sagrada Escritura como espada para esse combate. Padre, eu não consigo vencer as batalhas na minha vida, mas você não faz uso das armas que Deus lhe deu. Você prefere empunhar a palavra do mundo do que a palavra de Deus. E a palavra do mundo, ela vem escrito, derrota. A palavra de Cristo vem escrito, eu venci o mundo. Entrar na quaresma de São Miguel é tomar como aliados o céu inteiro. O céu combate a nosso favor. Com Cristo, com a Imaculada Virgem Maria, e ela sendo a rainha dos santos e dos anjos, Maria coloca o céu inteiro para combater na sua intenção, para combater por você. Não se esqueça, por mais que durante a quaresma de São Miguel, e mesmo em outras situações da vida, tudo pareça muito pesado, não se esqueça, o céu combate por você. Santa Teresa d'Ávila dizia, Deus e eu, só nós dois já somos a maioria. Deus e eu, porque com Deus está o céu inteiro. E justamente a palavra de Deus vem ao nosso encontro para quebrar o maior empecilho na vida espiritual que nós podemos ter, que não vem de fora. Santo Agostinho, ele dizia, dos 3 inimigos da alma, e ele falava, o mais fraco é o diabo. Um pouco mais perigoso é o mundo. E o mais perigoso de todos, eu mesmo. Porque eu posso escolher pelo mundo e abraçar o diabo. E Jesus dirá isso no Evangelho. Cuidado. A dureza do nosso coração pode ferir os planos de Deus na nossa vida. Quando se fala hoje não só do casamento, do divórcio, se fala também da vida consagrada no final do Evangelho. Que bonita a liturgia de hoje, já faz uma ponte com a próxima semana do mês vocacional, que vai falar daqueles que se fizeram incapazes do casamento, ou seja, os consagrados, homens e mulheres que escolheram entre 2 coisas belíssimas, o matrimônio e a vocação à vida religiosa. 2 coisas belíssimas, 2 vontades de Deus. E dentre essas 2 vontades igualmente boas, o casamento é lindo, a vida consagrada é linda. Discernimento só se faz diante de 2 coisas boas. Guardem isso. Não se faz discernimento entre o ruim e o bom. Eu viro para a Renata e digo, Renata, está com sede? Ela diz, padre, eu estou. Então escolhe. Ó, tem um copo de chumbinho aqui e tem um copo de suco. O que você quer? Nossa, estou numa dúvida cruel. Não, o bom senso vai me dizer, chumbinho mata, o suco mata a sede. Não, eu vou colocar diante dela 2 coisas boas. Olha, Renata, eu tenho aqui um copo d'água e um copo de suco de laranja. Os 2 são bons. Ela vai ter que escolher, ou ela toma suco de laranja ou o copo d'água. No discernimento vocacional, quem escolhe pela vida consagrada não é porque odeia o casamento, não. Pelo contrário, se odeia o casamento já é um sinal de que não tem vocação à vida consagrada. Eu fui ser padre porque eu sou mal resolvido na vida e como eu não suporto o casamento, eu fui ser um encalhado de Cristo. De jeito nenhum. Eu preciso amar o matrimônio. Afinal de contas, todos nós nascemos de um matrimônio. O matrimônio é querido por Deus, a vocação sacerdotal, também a vocação à vida consagrada. Há homens e mulheres que, olhando para a vida consagrada e olhando para a vida matrimonial, vão dizer, olha, eu acho que eu vou servir a Deus melhor nesse estado de vida, sem desprezar o outro e vice-versa. A dureza do coração pode muito bem impedir que a sua oração seja ouvida, impedir que a família viva a sua vocação,
impedir que o sacerdote seja bom pastor, que o consagrado seja sinal de Cristo. A dureza de coração rompeu com o querer de Deus, porque Jesus diz: mas desde o começo meu Pai não quis assim. Meu Pai quis que homem e mulher, ao se unirem, formando uma só carne, não se separassem. Por isso, o que une marido e mulher é a graça do Espírito Santo. O que separa? O diabo, que significa o divisor. Padre, e os casos em que o divórcio é necessário? Me diga, qual caso em que o divórcio se fez necessário, e a igreja inclusive reconhece isso? Em qual dos casos em que o divórcio se fez necessário, que a raiz daquele divórcio não foi a dureza do coração de alguém? Seja do marido que agrediu a esposa, seja da esposa que não viveu seu compromisso matrimonial, seja de um vício que entrou, seja da mentira que tomou de conta. Pode ver, na raiz de todo divórcio está a dureza do coração que rompeu com aquele querer de Deus. E aí dirá Jesus, nesse caso, se torna uma união ilegítima. Porque, acima de tudo, é preciso salvaguardar a vida. Em quantas vezes, repito, e o Papa Francisco recordava isso com muito vigor, em quantas vezes, mesmo não sendo a nossa vontade, mesmo não sendo o desejo da igreja, o divórcio se faz necessário para salvaguardar o dom da vida de alguém que está em risco. Mas também passe o pente fino na vida de quem teve que passar pelo divórcio. Não só marido e mulher, mas também nos filhos. Falo isso porque eu sou filho de pais divorciados. O divórcio nunca vai deixar um sorriso no rosto de ninguém. Eu me recordo de um bispo, mas não vou falar o nome por falta de tempo, que ele uma vez estava acabando com as pessoas divorciadas em um encontro de igreja para pessoas divorciadas. Ali foi um casamento infeliz, da dureza do coração do pobre bispo, que já foi lá e feriu ainda mais o coração das pessoas já machucadas. E ele dizia dos horrores, falava muita coisa, e todo mundo ficou quieto. Mas Deus fala pelo simples. E eu me recordo, eu era diácono, uma senhora levantou-se, teve a coragem evangélica de se levantar e perguntou a este bispo. Falou assim: senhor bispo, há quanto tempo o senhor é padre? E aquele bispo, todo feliz e garboso, falou: há X anos. E ela disse: quando o senhor ordenou padre, o senhor pensou em ficar padre por quanto tempo? E o bispo falou assim: para a vida inteira. Ela disse: nós, quando casamos também. O senhor acha que alguém de nós aqui, o dia que se casou, casou pensando em se separar? Ninguém se separa porque quer, senhor bispo. O homem chamou um cafezinho, foi embora do encontro e não voltou mais. Pense bem, e hoje rezemos muito por essas famílias, por esses casais que passam por esse processo, para que, acima de tudo, o amor de Deus habite no coração de um lado e de outro da história, para que o amor a Deus e a defesa da vida aconteçam. Se de fato o viver a dois se torna impossível, você não é chamado a ser inimigo ou inimiga mortal do seu cônjuge. Você pode não mais conviver com ele ou com ela, mas tenha respeito. E ao pensar em reiniciar uma nova vida, procure um sacerdote, faça uma boa direção espiritual, para que no seu recomeço você recomece pacificada com Deus, com a igreja, consigo mesmo, com a sua história. Peçamos hoje que, por intercessão de Nossa Senhora e São José,
que jamais tiveram a dureza do coração presente nas suas vidas, que eles intercedam pelo nosso coração, para que a dureza desse mundo não endureça o seu e o meu coração, que desde o batismo foi consagrado para ser morada do Espírito Santo, e assim, empunhando a espada da palavra de Deus na mão, nós possamos, como família, proclamar e experimentar a vitória de Cristo em todos os momentos e em todas as situações. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,